Oi, eu sou o Rafael, esse aqui é mais um vídeo falando de mangás. Meu último vídeo que eu lancei por aqui foi um vídeo falando sobre 5 mangás inéditos que eu gostaria que fossem lançados aqui no Brasil. E dessa vez eu quero fazer um vídeo sobre 5 mangás que eu gostaria que fossem reimpressos aqui no Brasil. 5 mangás, são 5 mangás que são difíceis de encontrar, que não foram reimpressos por agora e que eu acharia interessante a reimpressão deles por aqui, e vou falar individualmente sobre cada um deles. E para vocês que ainda não estão inscritos aqui no meu canal e acabaram caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal e também a deixarem aquele like caso vocês gostarem desse tipo de vídeo, que é uma coisa simples e que ajuda bastante. Bem, sem mais enrolação, vamos lá ao vídeo. Bem, eu vou falar sobre 5 mangás que já saíram aqui no Brasil em algum formato e que eu acharia interessante ou gostaria muito que eles fossem reimpressos aqui no Brasil. Eu vou colocar esse aqui também em ordem alfabética. Bem, um tempo atrás, para quem me conhece só do YouTube, eu falei a mesma coisa no meu vídeo anterior, mas para quem me conhece só do YouTube, eu tenho um canal, eu tenho uma página no Instagram, onde eu também posto sobre mangás que eu compro, eu estou lendo, e eu fiz, tanto no ano passado, 2022, quanto 2021, uma lista de 5 mangás que eu gostaria que fossem reimpressos aqui no Brasil. Na primeira lista que eu fiz, 5 mangás acabaram sendo reimpressos, sendo ele Shaman King, que saiu aqui no Brasil nessa nova versão Big da JBC, o mangá Evangelion, que saiu aquela edição de colecionador, e o mangá One Piece, que acabou saindo na versão 3 em 1, sendo que eu fiz essa postagem antes de anunciarem a reimpressão desses mangás, e atualmente os 3 já foram reimpressos e lançados nesse novo formato. E ano passado eu fiz uma nova postagem, falando de 5 mangás que eu gostaria que fossem reimpressos, e bem, desses 5 nenhum deles foi reimpresso, então eu fiz uma nova lista agora para o YouTube, repeti alguns que eu já fiz nas minhas postagens anteriores, mas para focar apenas aqui no YouTube para quem não me acompanha no Instagram. Então eu vou falar sobre esses 5 mangás em ordem alfabética. O primeiro mangá da minha lista é o mangá do 20th Century Boys, que para quem não conhece 20th Century Boys, ele é o mangá do Naoki Urasawa, o mesmo autor de Monster. E Monster, recentemente não, já faz um tempo até, que o Monster foi lançado aqui no Brasil uma versão Kanzenban e completo em 9 volumes. E o 20th Century Boys, ele já foi lançado aqui no Brasil na versão Tankobon pela Panini, completo também. E só que lá no Japão, nos Estados Unidos, existe uma versão definitiva, uma versão Kanzenban, que também não é capa dura na verdade, mas ela é tão linda quanto a versão de Monster. E depois que a Panini terminou Monster, eu até imaginei que ela poderia lançar esse Kanzenban de 20th Century Boys, porque muitas pessoas acham que muitas pessoas dizem que Monster é a obra definitiva do Naoki Urasawa, porém eu sou bem mais fã de 20th Century Boys do que de Monster, e eu acharia interessante pelo menos a versão Kanzenban dessa obra saindo por aqui. Agora que a Panini já finalizou a edição Kanzenban de Monster, eu acho que seria uma boa pedida para a editora trazer um Kanzenban do 20th Century Boys. E por isso eu acabei colocando ele aqui nessa lista. O segundo mangá da minha lista é o mangá de Gantz. E acho que de todos os mangás que eu vou citar agora, Gantz é o mangá que eu mais tenho vontade que ele seja reimpresso aqui no Brasil em algum formato ou igual ao anterior, ou algum formato novo, 2 em 1 ou 3 em 1 pela Panini. Gantz, na época que saiu por aqui, eu comprei o primeiro volume, eu gostei bastante, porém na época ainda eu estudava, não tinha assim muito dinheiro, eu acabei deixando meio que de lado, me arrependi um pouco depois, eu já li o mangá todo completo por scans, porém eu queria muito ter esse mangá físico na minha coleção, e Gantz seria uma boa pedida para mim, pelo menos, que ele fosse relançado aqui no Brasil. Tem uma história muito louca. Para quem não conhece Gantz, é a história de um grupo de pessoas que acabam morrendo, só que antes de morrer eles acabam parando numa sala com uma bola preta. Essa bola preta acaba dando meio que umas armas estranhas para eles e uns trajes. Eles têm que caçar uns bichos alienígenas esquisitos. E cara, tipo, é um mangá cheio de cenas de morte, tem umas cenas assim mais de 18 também. Mas a história em si eu gostei bastante. Tem um final bem estranho que divide opiniões, creio eu, mas no geral assim a obra me ganhou bastante, então eu gostaria muito de ter ela na minha coleção. O terceiro mangá da lista é Claymore. Cara, eu vejo muita gente mesmo pedindo para a Panini reimprimir esse mangá por aqui.
porque é a primeira vez que ele foi impresso uma edição tankobon, já foi finalizado, e hoje em dia é muito difícil encontrar esse mangá por aqui. Eu não sei ao certo a história dele, eu já vi o anime há muito tempo atrás, eu lembro que eu gostei bastante, porém eu sei que o final do anime é bem diferente do final do mangá. Acho que o mangá ele explora bem mais, né, esse universo. O anime, eu posso estar enganado, posso estar falando errado aqui, me corrijam no final se eu estiver errado, mas acho que o anime ele termina bem antes do final do mangá. Mas ele é um mangá, também me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que seria um berserker com um personagem feminino. Ele tem bastante cenas de luta, ação, mortes, bichos gigantes, a garota principal com uma espada matando todo mundo. Bem naquele tipo que a gente gosta bastante. E bem, eu tenho certeza que seria uma boa pedida para a Panini reimprimir esse mangá. Não sei porque ela não reimprimiu ainda, mas eu acho que seria uma boa pedida mesmo a reimpressão de Claymore aqui no Brasil. Quarto mangá da minha lista, que eu tô no quarto agora e eu percebi que eu não tô falando em ordem alfabética. Mas o quarto mangá da minha lista é o mangá do Blue Exorcist, que é um mangá lançado aqui no Brasil, ainda em andamento pela editora JBC. Eu li o comecinho do mangá por scan, eu tinha o volume 2, eu tinha vontade de continuar essa coleção, porém muitos mangás acabaram ficando esgotados e raros. E eu já assisti o anime, tem inclusive 2 temporadas e, se eu não me engano, vai sair uma nova temporada ou um reboot, não tenho certeza. Mas é um mangá que eu tenho muita vontade de ter na minha coleção e eu acharia muito interessante a JBC reimprimir esse mangá desde o comecinho, já que se tu comprar ele usado, tem todo aquele negócio de ter páginas ainda amareladas por causa do tempo, porque acho que é papel jornal, se eu não me engano. E bem, né, a JBC reimprimiu Hunter x Hunter, reimprimiu agora Nana, por que não, né, reimprimir Blue Exorcist também. Eu acho que tem público para isso, tem pessoas novas que chegaram agora e não conhecem, não compraram o mangá, não acompanharam ele na época, e acho que seria uma boa pedida a reimpressão dele, porque ele é um shonenzão com uma história de qualidade, que ele é um shonenzão que eu acho que faria um sucesso com essa garotada nova que tá chegando agora e começando a colecionar mangá e que ainda não conhece Blue Exorcist. E o último mangá da minha lista é um mangá que foi o primeiro mangá tankobon lançado aqui no Brasil pela editora JBC, e eu tô falando do mangá de X, que pra quem não conhece o X, ele é um mangá que, bem, talvez muitas pessoas ficariam com o pé atrás de colecionar esse mangá pelo fato de que ele está em hiato lá no Japão faz muito tempo e sem nenhuma previsão de finalizar. Mesma coisa que acontece com Vagabond, porém o X parece que é um assunto um pouco mais delicado, um pouco diferente do que acontece com Vagabond, Rio, Hunter x Hunter, enfim, esses outros mangás que estão meio que no hiato, porque Hunter x Hunter acabou voltando pro hiato também depois que saiu o último volume. E bem, X ele é uma história que é um mangá da Clamp, que é uma história que eu acho muito da hora, que é bem no ano de 1999 pro ano 2000, e que tem meio que uma previsão de que o mundo vai acabar e o personagem principal ele está envolvido nisso, ele tem que escolher 2 caminhos: salvar a humanidade ou acabar com toda a humanidade e meio que zerar o planeta Terra. E dependendo da escolha que ele fizer, o outro lado vai vir atrás dele, e tem toda aquela batalha entre o bem e o mal, mas aí quem é o bem, quem é o mal. É um mangá muito bom, tipo, ele começa meio parado, depois que acontece umas coisas lá, começa a vir ação atrás de ação, e eu recomendo muito esse mangá. Ele é bem difícil de achar, eu acho que é impossível de achar ele online para ler por scans, pelo menos foi o que eu ouvi falar. Eu tenho esse mangá da minha primeira versão, a primeira versão que a JBC lançou aqui no Brasil, porém ele está num estado bem deplorável, várias páginas caindo, e se a JBC relançasse uma versão mais bonitinha, com certeza eu iria comprar, porque é uma história mesmo sem ter um final, na minha opinião, vale a pena ter ela na coleção. Eu recomendo, pelo menos para quem não conhece. Tem inclusive um anime com 26 episódios, se eu não me engano, e tem um final no anime, que eu não sei de onde que veio o final do anime, já que o mangá não finalizou ainda, mas também é uma boa pedida para quem não conhece a obra e quer ver qual é que é, já que é bem difícil encontrar ela por scan. E bem, essa foi a minha lista de 5 mangás que eu gostaria que fossem reimpressos aqui no Brasil. E agora é a vez de vocês deixar aquele comentário falando o que vocês acharam da lista, se vocês
gostariam que algum desses mangás que eu comentei fosse reimpresso, ou se tem algum outro mangá que vocês querem muito e que não está nessa lista. Inclusive eu lembrei de outro agora que eu queria também, que é o Aoharaido, cara, que é um mangá também, um mangá de romance, que mesmo autor de Furifura, e que eu queria também muito ter ele na minha coleção, e ele não foi reimpresso depois, mesmo muita gente pedindo. Mas enfim, outro que eu lembrei que agora não tá na minha lista, apenas um a mais aqui. Mas enfim, comentem aí embaixo quais mangás vocês gostariam que fosse reimpresso pela Panini, pela JBC, enfim, que fosse reimpresso aqui no Brasil. O comentário de vocês ajuda muito, muito mesmo o canal. Eu fico muito feliz quando vocês comentam e eu gosto muito de debater com vocês também a opinião de vocês. Então é isso aí, deixa o comentário de vocês ali embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu todo mundo que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.